Muito obrigada pela sua audiência, onde quer que esteja, no trabalho, em casa. O tema de hoje é oferecido pelo Progesa, que está aqui sendo representado pela professora Malena Martelli. O tema de hoje é Desafio da Inclusão Geracional, Conceitos e Estratégias. A professora depois apresenta o palestrante para a gente, Sérgio Serapião, e ela vai ser a moderadora da noite. Hoje eles iniciam o Progesa, que é o núcleo de grupo de estudos avançados da FIA, que tem cursos de MBA, pós-graduação e inovação, sustentabilidade, direito digital, empreendedorismo. Estão iniciando hoje uma série, os impactos na competitividade e inovação das organizações oriundos da inclusão geracional. Esse é o primeiro episódio e ainda tem mais 4 seguidos, em 4 semanas seguidas, que você pode acompanhar. Enquanto isso, se você não conhece a FIA, eu sou a Fabiane, faço parte do marketing da FIA e vou falar um pouco da FIA para você. Nós atuamos em 3 diferentes áreas. Na educação, somos reconhecidos internacionalmente como referência de ensino. Mantemos intercâmbios e convênios com universidades dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e das Américas. Temos curso de graduação em administração, MBA, pós-MBA, pós-graduação, mestrado profissional em gestão de negócios e um portfólio completo de educação executiva em EAD. Como consultores, já desenvolvemos mais de 8.000 projetos estratégicos que levaram conhecimento e inovação para pequenas, médias e grandes empresas das esferas pública, privada e até do terceiro setor. Como pesquisadores, somos desenvolvedores das pesquisas Ranking do Varejo, Índice de Credibilidade da Black Friday, Empresas Mais, em parceria com o Estadão, os lugares mais incríveis para se trabalhar em parceria com o UOL, entre outras pesquisas. Nós somos mais do que uma escola de negócios, nós somos graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, consultoria, pesquisa, e isso faz a diferença. Utilize o seu campo no painel de controle Q&A para fazer as perguntas e deixe o chat só para interação e algum comentário. A professora Martelli abre a noite, é psicóloga, pós-graduada em recursos humanos pela FAAP, com MBA executivo internacional e mestrado profissional pela FIA, nos temas de liderança, cultura organizacional e desempenho sustentável. Atualmente é doutoranda pela FEA USP, pesquisando sobre inovação, liderança, sustentabilidade. Ocupou posições de liderança na área de recursos humanos em empresas como a Schneider, Capgemini, Siemens, Unisys e IBM, onde gerenciou projetos na área de capital humano e desenvolveu uma carreira com sólidos resultados. Como fundadora da empresa Genuine, hoje se define como uma executiva que busca a inovação na área de RH e apoiar transformações organizacionais necessárias para que tenhamos uma sociedade mais igualitária e um ambiente corporativo onde as pessoas possam aportar o seu potencial máximo e se sentirem realizadas. É professora nos cursos de MBA, pós-graduação e especialização da FIA Online, do Coursera e da Faculdade Albert Einstein, ministrando aulas presenciais e virtuais. Como palestrante e moderadora de painéis, atua de forma customizada e alinhada aos objetivos do evento, sendo sua palestra sempre inéditas. Malena é voluntária da Liga Labora, que visa apoiar a inclusão geracional, e no Conselho de Clientes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Tenho certeza e já sei que esses eventos, essa série de eventos foram preparados com muito carinho e eu espero que vocês aproveitem. Um bom evento a todos. Fabiana, muito obrigada. Eu quero, em nome da Liga Labora, eu estou aqui com 2 chapéus, né? Sou embaixadora da Liga e sou professora da FIA e trabalho com Progesa. Então, agora com o chapéu da Liga Labora, eu quero agradecer à FIA pela parceria, pela oportunidade, pela flexibilidade e por ter recebido tão bem a ideia de criar uma série e não só um webinar. Então, o pessoal, os embaixadores
embaixadores, um webinar era pouco, então vamos fazer uma série. E agora eu queria apresentar o Sérgio, a gente que estava aqui antes até de iniciar, já estava combinando aí, o Sérgio vai compartilhar a tela dele com os próximos slides que eu vou apresentar, só para facilitar mesmo, para não ficar trucando e para nós termos mais tempo aí para que a gente possa escutá-lo, para que a gente possa compartilhar com vocês. Eu queria inicialmente desejar a todos vocês um webinar bacana, gostoso, legal, que vocês tenham realmente prazer em estar participando, além de aprender e compartilhar. Como a Fabiane falou aí na minha introdução longa, né, a coisa mais importante faltou, eu sou a mãe do Pedro e do João e a esposa do Gil, mas assim, de tudo aquilo que ela falou, eu queria dizer que hoje, eu acho que assim, poder estar aqui com vocês, poder fazer parte dessa iniciativa voluntária, né, que visa melhorar, né, o nosso ambiente corporativo, está muito em linha com o que eu procuro fazer no momento, né? O Sérgio, ele vem junto com a gente para poder dar largada na série de webinars. O Sérgio, ele é uma pessoa referência no tema, né? Nós criamos essa série de webinars que tem esse título bonito, dos impactos na competitividade e inovação oriundos da inclusão geracional, e nós vamos ter aqui hoje uma pessoa que tem mais de 16 anos trabalhando com o tema. Eu tenho tido a oportunidade de, na Liga Elabora, interagir com o Sérgio e outros colegas desde o ano passado, e eu quero dizer para vocês que vai ser legal porque o Sérgio tem muito conhecimento, tem muita experiência, tem muito case para apresentar, para compartilhar, mas o Sérgio tem também muita paixão pelo assunto, então, além de ser muito profissional, ele é apaixonado para o tema, e ele vai pôr o slide dele agora, que tem a mini bio dele, e essa já foi. Essa sou eu, essa é ele. E aí, além de CEO da Labora, né, o Sérgio, ele é um empreendedor, né, ele iniciou a carreira dele na Shell, trabalhou na Centro, e como eu falei, trabalhou mais de muitos anos, ele trabalhou também na gestão de mudanças, tem uma série de coisas importantes, eu não vou falar muito, porque eu combinei com ele, que quando eu passar a palavra dele, ele vai falar um pouco mais dele, assim como eu fiz questão de falar aqui dos meus meninos, né? Mas assim, ele tem muita bagagem para compartilhar e vocês vão gostar. Nós queremos, antes de começar o webinar de hoje, contar um pouquinho para vocês dessa iniciativa, como é que essa iniciativa surgiu, né? Então, como eu disse, nós temos a Labora, né, que o Sérgio é o CEO, o fundador, que trabalha na área de inclusão, que é referência, né, e surgiu a ideia há um tempo atrás, aí, eu até cheguei mais recentemente, de criar a Liga Labora, né, que são vários executivos, empresas e toda a plataforma, toda a infraestrutura e o conhecimento da Labora, para criar uma iniciativa com o objetivo de criar 100 mil trabalhos para os profissionais 50 a mais. Então, os executivos que estão engajados, principalmente aqueles que são de recursos humanos, já se conhecem de um grupo de profissionais, né, de líderes de RH. A Liga é um pouco maior, mas eu vou apresentar aqui para vocês hoje, além do Sérgio e além de mim, né, que fazemos parte de um subgrupo da Liga Elabora, porque a Liga Elabora faz mais uma série de outras iniciativas, mas esse grupo, né, nós somos os pais dessa criança que está nascendo hoje, né? Então, a Bia, a Márcia, o Pedro Pitela, a Alessandra, e nós temos também participando a Márcia Monteiro, que ela não é da Liga como no grupo de RH, mas ela vai estar conosco. Mas esses embaixadores aqui já se conheciam, né, de um comitê estratégico de recursos humanos,
foram se juntando, aí um convida o outro, né? E nós formamos um subgrupo, que é um subgrupo que assumiu uma grande responsabilidade de criar conhecimento, de dar capacitação e de influenciar o mercado corporativo, né, para que a gente possa gerar os trabalhos e empregos para os 50 mais, né? Então, discutindo como nós poderíamos fazer isso em cocriação e considerando a relação que eu tenho com a FIA, nós apresentamos essa proposta para a FIA de trazer essa série de webinars que são gratuitos, mas que quando juntando os 5 webinars e mais uma sessão que vocês já vão ver na sequência aí, porque a Fabiane citou os 5 webinars, mas nós temos também uma imersão que vai ser uma sessão muito bacana, que está fora desses 5 webinars em parceria com a FIA, né? Mas quem quiser realmente ter uma formação básica sobre o assunto, é só participar dos webinars e fazer a imersão, né? Esse projeto ele vem sendo desenvolvido há alguns meses, com a dedicação da equipe da Labora e com os embaixadores. Quero aproveitar aqui e agradecer o Ricardo, a Fernanda, os profissionais da Labora que nos apoiaram na condução, assim como a Jéssica, a Marta e a Fabiane da FIA, né? São 5 encontros, as datas já estão aí, os embaixadores vão participar, trazendo conteúdo para vocês, e os webinars estão sendo anunciados no site da Labora e no site da FIA. Que mais? Esqueceu alguma coisa? Aí, as datas, né? Quem vai falar, qual é a data dos webinars? Prioritariamente, está acontecendo às quintas-feiras, só o próximo com a Márcia Monteiro, que vai ser no dia 12, os outros acontecem na sequência aí, tá? Então, se inscrevam, participem, nós temos uma expectativa de que as pessoas não só assistam mas se interessem, estejam conosco em toda a série, e para aqueles que participarem de pelo menos 80% da série, né, a FIA vai ceder um certificado. Os participantes de hoje receberão também um e-mail da Labora com o convite, né, para participar aí do grupo do Slack, onde a gente vai estar compartilhando, vai tendo mais oportunidades, né? Ou seja, estamos criando aqui uma pequena comunidade que pode impactar muita gente, que seguramente vai aumentar o awareness, o conhecimento, o entendimento do tema. Sem mais delongas, né, eu quero agradecer muito ao Sérgio, ele se entusiasmou desde o início, né, com a oportunidade, a gente sabe que isso é só uma sementinha, vai ter muito mais coisa, e vou passar a palavra para ele, né? Nós teremos aí meia hora de apresentação do Sérgio, depois disso vocês vão poder estar participando, enviando as perguntas, como a Fabiane falou, e aí nós vamos ter nos últimos 20 minutos um bate-papo um bate-papo orientado por vocês, né? É óbvio que eu teria perguntas, né? Poderia estar moderando a conversa com o Sérgio com base no que a gente tem aprendido, mas seria fantástico que eu só fosse a voz de vocês no bate-papo com o Sérgio. Então, vamos lá, Sérgio, muito bem-vindo, muito obrigado, passo a palavra para você. Obrigado, Malena, super prazer estar aqui, obrigado toda a organização da FIA por abrir esse espaço, na figura do professor Isaac, que sempre foi entusiasta aí desde o primeiro momento, e toda a equipe que abraçou. Esse aqui é o primeiro, né, programa numa grande universidade voltado para a diversidade geracional, especificamente para a RH, para a força de trabalho, né? Então está começando um despertar da sociedade, e a gente precisa realmente ter programas, ter informação, ter troca para todo mundo aprender junto e a gente aprender mais rápido, né? Opa, aqui. O que eu vou querer trocar com vocês hoje, eu quero que isso aqui seja uma troca, eu estou sem
perguntas e respostas aqui, mas Malena, vai também me interrompendo se tiver uma pergunta quente aí no meio da minha fala, tá? Não vamos deixar isso aqui monolítico, não, tá? Tá bom, Então, combinado. pode ir interrompendo e a gente vai tentando fazer um bate-bola aqui, porque como todo assunto novo, uma coisa é o conceito, outra coisa é a prática, né? Então, é muito legal quem estiver já praticando, já tentando praticar, conforme o conceito estiver aparecendo, ou um caso estiver aparecendo aqui, putz, aqui não foi diferente, aqui foi assim, e se a gente fizesse de outra forma? Então, vamos trocando. Acho que aí é que vai dar a riqueza aqui do nosso encontro, que é curtinho, como a Malena falou, uma primeira pílula, né? Mas para a gente chegar naquele alvo que a Malena apresentou ali, e que algumas pessoas falaram assim, mas como que a gente vai chegar nisso, né? Como 100 mil, se não tem praticamente nenhuma posição em aberto para 50 a mais, é exceção, né? A gente só vai chegar se a gente fizer apertar alguns pontos de acupuntura em pessoas que fazem a diferença, que mudam um ponteiro, e certamente aqui nessa sala tem várias delas, e juntos a gente pode conseguir avançar mais rápido, né? Então, hoje eu quero passar um pouco de o que é essa nova diversidade geracional, o que está acontecendo em outros países, em outras economias, exatamente para que fazer isso, né? No viés da empresa. Por que a empresa se beneficiaria? Que daí voltamos ao tema maior aqui, né? Vocês viram que tem uma inversão proposital no título e no tema do nosso encontro. Não é sobre diversidade geracional, é sobre competitividade, é sobre inovação, é sobre diferenciar as empresas a partir de hoje, né? De 2020, 2021, temos uma nova possibilidade, né? Uma possibilidade de ampliar a força de trabalho que sempre tivemos, né? E uma necessidade de fazer isso. Então, acho que aqui é que entra muito o case, sempre recheado com cases de empresas, então aí a gente vai brincando, tá? Opa! Então, vamos aqui falar de diversidade geracional, e eu acho que, para a gente começar, é legal a gente voltar para dentro, né? Quando a gente está falando de idade, quando a gente está falando de velhice, né? Vamos tentar colocar cada um no seu repertório, na sua vivência, né? E o que na prática vem à cabeça quando a gente está falando de um 50 a mais, de um 60 a mais, de um processo de envelhecimento. Quem é que está ao teu redor, né? Como é que você está vendo isso na mídia e como é que são os colegas que você tem hoje trabalhando, que são 70 anos ou mais, 60 anos ou mais, e os clientes que também têm essa idade. Acho que vale assim a gente fechar o olho um pouquinho e tentar tangibilizar o que é isso, né? E para a gente avançar, para dar um pouquinho de dado, a, a minha conexão com o tema começou com um falecimento muito precoce do meu pai, faleceu com uma idade parecida com a que eu tenho hoje, com uma relação muito afetiva, muito positiva com minha avó, e com uma série de projetos que eu acabei fazendo, que eu acabei não procurando, mas que me mostraram a riqueza que tinha, né, nessa fase da vida acima de 50, de 60, de 70 anos. E isso contradizia muito com o que eu estava vendo na sociedade, né? Então, se por um lado os dados já estavam dizendo que a expectativa de vida aumentou, que efetivamente a pessoa que viveu 50 anos a mais do que a expectativa já nasceu, enfim, aquela coisa de vamos viver mais. Por outro lado, a gente continua vibrando quando a gente sabe de um jovem que fez o primeiro app aos 12 anos, ou a primeira startup aos 15, né? A gente ainda vibra com isso, né? Como se a gente precisasse antecipar, né, as fases, como sempre foi, né? Como se realmente ainda a gente vivesse como foi nos últimos séculos, dentro de uma cultura jovem-cêntrica,
porque a gente morria cedo. Até um século atrás, a gente morria aos 40, 50 anos de idade. Então, o conceito que eu gosto de usar da Olimpíada, né? Ou seja, o ápice da nossa vida aos 20, 30 anos, e depois é uma franca decadência, né? Quem é o protagonista de 70 anos numa Olimpíada, né? Não há, né? Esse é um grande marco de uma cultura global, jovem-cêntrica, e que, quando eu comecei a dar Google, né, na palavra idoso, a única coisa que vinha era essas palavras que tem aqui embaixo, era doença, era problemas, né? E nesse lugar, lá em 2014, eu falei, não, tem uma coisa errada. Se a gente está vivendo mais, por que a gente está tão jovem-cêntrico ainda, né? Tem um desalinhamento aqui, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E daí acabamos propondo, antes mesmo da Labora, uma nova visão, né? Uma visão de que talvez a vida não seja só ladeira abaixo, talvez nós não sejamos uma geladeira, um item físico que, quando novo, é bacana, quando velho, é ruim. Né? Talvez, se a gente olhar por várias pesquisas que hoje existem, nas mais diferentes áreas, seja na área de saúde holística, seja na área que daí você tem vários corpos, seja na área de inteligências múltiplas, né? A gente vai ver que não são decadentes com o tempo, né? A gente não perde inteligência espiritual, relacional, conforme os anos vão se passando. A gente não perde muitas das nossas capacidades quando o tempo vai passando, mas a gente não pode deixar de ver que a gente perde outras coisas. Então, tem um novo conceito que ainda não está tangibilizado, né, na nossa cabeça, talvez esteja diferente até do que você teve de visão quando você fechou o olho e viu a pessoa de 50 anos, que assim, será que você viu com mais potência do que ela tinha 20 anos, ou você viu com ela com menos potência? Será que aos 70 a gente está melhor ou pior do que aos 20? E daí, em que aspecto será? E daí vem a segunda pergunta. Depende do aspecto, né? Talvez aquela fragilidade que a gente tem com o nosso adolescente, emocional, né? A gente, com o decorrer dos anos, a gente vai melhorando. Agora, talvez aquela força física que a gente tem aos 30, aos 25, talvez aos 70 a gente tenha ela depreciada. Então, é menos sobre qual é a idade melhor. Isso não é uma guerra de gerações, mas é muito mais sobre como que a gente vê o melhor de cada fase da vida e a gente ganha uma conscientização sobre isso. E isso, para o RH, muda tudo, né? Porque na cabeça, né, tradicional de como a gente montou uma empresa, a empresa é aquela pirâmide que entre o jovem purinho, né, com pouca bagagem, e ele sai lá em cima muito super-homem, né, super cheio de experiência. Assim, ele sai melhor do que o novo, nessa nova visão, mas também ele sai pior em alguns outros motivos, em alguns outros aspectos. Então, daí, será que a nossa vida tem que ser uma ascensão profissional? Será que o sênior tem que ser a pessoa mais cara da empresa? Será que o sênior não pode também ser a mais barata? E o jovem, às vezes, ser o mais caro ou mais barato? Dependendo da habilidade que a gente precisa. Daí a gente vai começar a mudar aqui o que é a nossa forma de organização, quando a gente começa a aplicar essa nova visão de longevidade. E essa nova visão traz um lugar que, da mesma forma que a gente tem essa visão da pirâmide organizacional, a gente tem uma visão ainda de fases da vida, né? Então, tradicionalmente, a gente estudava, trabalhava e se aposentava, né? A gente está indo para um lugar que não é mais bem assim. A gente está indo para um lugar que, sim, a gente estuda, depois entra numa fase de trabalho, de repente volta para um estudo, de repente tem um sabático, de repente começa uma outra carreira, e assim vai em pequenos ciclos até muitos anos. E daí aquele plano que hoje a gente tem, voltando para a empresa, para os 50 a mais, hoje qual que é? Ainda está muito calcado na visão tradicional. Está avisado na visão tradicional de que, se só eram 3 fases, o que eu posso dar para um 50 a mais, o que é? Uma boa preparação para a aposentadoria ou um bom plano de demissão voluntária. Agora, numa nova visão,
Não necessariamente. Eu posso dar um novo começo de carreira, eu posso dar um sabático para voltar numa outra posição, e assim por diante. Acho que aí a vida fica muito mais maleável. E os recomeços e as flexibilidades de caminho. Deixa de ser um caminho linear, ir para cima, e vira múltiplas trilhas, né? Então, esse é o lugar que está se falando muito de lifelong learning, né? De aprendizado por toda a vida, e também isso mexe completamente com o desenho de carreira, né? Então a carreira não é mais, antigamente tinha linear, depois veio aquela carreira Y, né? Será que é só Y? Agora é um rabisco só, assim, cada um tem a sua individualidade. Então o RH começa a entrar num conflito, como é que eu vou lidar com uma vida que é múltiplas fases e não é trifásica? Então acho que esse é o desafio que a gente está aqui para discutir, tá? Então, o que está acontecendo em relação a trabalho na prática dos mais velhos, do sênior? Eu vou abordar muito mais os mais velhos quando eu estou falando de questão de diversidade geracional, porque os mais jovens já estão no ambiente de trabalho, né? Então, não é que é um assunto só de pessoas mais velhas, mas é um assunto de que a entrada no mercado pelas pessoas mais novas, isso já está posta há muitos anos, né? O desafio é a gente criar novas entradas para as pessoas conforme vai passando os anos, pessoas de 40, 50, 60, 70 anos. Esse é o desafio, de reconectar com um ambiente de trabalho que naturalmente a expulsa na visão trifásica da vida, na visão de que se a pessoa aos 45 já não funciona aqui mais, eu não vou contratar essa pessoa, porque ela já está se preparando para aposentar naquela visão trifásica. Numa visão moderna, ela está começando uma nova carreira, eventualmente. É o que a gente vai ver bastante aqui. Os países estão se organizando de diversas formas. Tem um lado que ainda muito claro e vigente, a visão tradicional, né? Então, a visão tradicional de que os mais velhos estão ali para se aposentar, já se aposentaram muitas vezes em sociedades que estão vivendo uma expectativa de vida maior, tem um contingente muito grande de pessoas mais velhas, então no fundo, o que grandes sociedades têm feito é assim, o que eu faço com essa pessoa mais velha? A Inglaterra criou um Ministério da Solidão lá em 2018, né, que era, olha, essa pessoa mais velha está dando muito custo para a economia, a gente precisa diminuir a depressão dela, conectá-lo com a sociedade para diminuir aí os problemas. Ainda numa visão tradicional de que a idade só é um declínio, né? Você não tem nada de ganho, né? Essa ainda é a visão vigente na maioria das culturas, na maioria das políticas públicas. Normalmente a gente fala de política pública para pessoas mais velhas, vai associar à saúde, vai associar à previdência. E quando a gente fala de educação, a gente vai associar a jovens, a crianças, né? Por quê? Acho que essa é a pergunta. Por quê? Tanto em termos de política pública, como em termos de empresa. Por que que eu investir no mais jovem é melhor? Porque ele vai ter um tempo comigo. Será que tem? Será que o turnover dele não vai ser mais rápido do que o do mais velho? Será que se eu construir uma carreira aos 45, eu não vou poder investir nessa pessoa por 10, 20, 15 anos? Né? Então, acho que aqui a gente está acontecendo muito no exterior algo que é novo, isso que aconteceu na Inglaterra. O Japão também tem coisas parecidas com isso, mas também está acontecendo outras coisas. Uma série de pesquisas, daí são muitas pesquisas, que apontam que o trabalho dos mais velhos tem um valor muito diferenciado, seja pela uma nova conexão ao trabalho, seja por menor taxa de doença, né? Seja por maior satisfação. Né? Eu sei o que eu quero, eu estou conectado com aquele trabalho. E daí tem várias pesquisas de centros, principalmente Europa e Estados Unidos, tem muitas pesquisas cada vez mais crescentes. E aqui a gente tem um pouco de como que está o percentual de trabalhadores em empresas, em grandes empresas, nos diversos países. Né? Aqui no Brasil, muito baixo ainda. Tipicamente, o trabalhador, a pessoa 50 a mais, até saiu uma pesquisa essa semana, ela quer continuar trabalhando, seja porque ela precisa do dinheiro, seja porque ela quer se conectar socialmente, seja porque ela já entendeu que isso faz bem para a saúde dela, a conexão social,
né? A gente vive ainda uma sociedade que o trabalho é a conexão social do adulto, né? Então, os países, por exemplo, da Europa, que já envelheceram, Japão, Estados Unidos, esse percentual de pessoas mais velhas trabalhando é bastante alto. Já tem novas conexões com o trabalho. Aqui no Brasil estamos começando. Aqui no Brasil, o trabalho que tem são trabalhos informais, são trabalhos de microempreendedorismo, então são trabalhos que dão um jeito, já que eu não estou sendo acolhido pelo mercado de trabalho, né? E daí, já olhando um pouco de exemplos muito concretos, eu gosto muito desse exemplo, um exemplo até que inspirou muito a atuação da Labora. É uma empresa na Coreia do Sul, eu os conheci em 2017, tive o prazer de conhecer o fundador, e basicamente ele criou uma empresa que só contrata pessoas 60 a mais para trabalhar com tecnologia num nicho de mercado que eram tecnologias de legado, tecnologias que não estavam se atualizando, por exemplo, de mercado financeiro, e que os jovens não queriam mais trabalhar. A gente fez uma analogia com esse projeto, com essa empresa, na verdade, e começou a criar uma série de experimentos aqui no Brasil, ainda nem existia Labora, porque esse mesmo gap, né, essa mesma falta de mão de obra acontece em vários setores, né? Aqui no Brasil. Acontece em alguns setores de indústria, que jovens não querem mais estar em linha de produção, acontece em alguns setores de tecnologia, para tecnologias que não são as mais quentes do mercado, né? Enfim, acontece uma série de trabalhos especializados, né? Mas tem uma invisibilidade sobre isso, né? Então tem o gap do profissional e não tem a busca do profissional 50 a mais, porque isso não está posto no mercado ainda, né? Então, daí a gente começou a aprofundar em casos e começou a ver que potências eram essas, né? E daí, de novo, a gente se deparou na cultura, né? Então, se tem uma coisa que a gente vai trabalhar muito nesses 5 encontros aqui, é o aspecto cultural, né? Então, eu costumo dizer que o RH não saiu ainda do Fordismo, né? O RH ainda está com o mesmo modelo, né? De um só grupo que eu vou investir, né? Que é o grupo que é o jovem, bem formado, vou dar muito investimento, trainee, porque com toda essa bagagem eu vou levar essa pessoa de um ponto para outro. A pergunta que fica é: será que eu só deveria estar investindo neste grupo? Nada contra o grupo, mas será que ele reúne todas as competências que os outros grupos não têm, né? Numa visão tradicional, né, que a vida é ascendente na juventude e decadente depois dos 35, isso é uma verdade, né? Então a gente está vivendo esse estereótipo que viveu nos últimos, né, desde a Segunda Guerra Mundial, né? Agora, hoje, como eu falei, as pesquisas já demonstraram que é diferente. Então, se eu já entendi que com a idade eu ganho coisas, assim como eu perco, mas eu ganho coisas, então tem algum skill aqui que eu poderia estar fazendo um programa de trainee para sêniors, né? E direcionando para uma carreira específica, que não a carreira que é diferente de uma competição de gerações, é uma outra, né? Mas é o mesmo pensamento, ou seja, eu vou pegar um grupo que tem uma certa homogeneidade e eu sei que ele tem um skill e eu vou levar ele para um lugar que a empresa precisa, né? Então, é nesse lugar que a gente vem provocando. Hoje o mercado está assim, como essa foto, ainda olhando o jovem como a inovação, o jovem como a força de trabalho, o jovem como a potência. E a gente tem certeza que isso já deu limite. Assim, não é só nesse grupo que a gente vai encontrar todas as potências. Muitas a gente vai encontrar, mas não todas, né? E aqui não é uma crença nossa, são dados que cada dia demonstram mais. Só para pegar 2 dados muito claros, né? Um é essa questão do o acúmulo de conhecimento, como que faz diferença, né? Em áreas técnicas, em áreas específicas, como que esse acúmulo faz diferença. Então, as patentes mais valiosas do mundo são feitas por pessoas acima de 46 anos até 61 anos, é um grande grupo
de patentes valiosas, ou seja, um acúmulo de experiências, de anos aprofundando, e você vai ganhando uma capacidade de avaliação sistêmica que você tem muito pouco. Tem algumas pesquisas que demonstram que a nossa formação de cérebro vai enfim, tem uma mudança, que até o hemisfério esquerdo e o direito eles se fundem, e isso que definiria muito mais claramente a nossa visão sistêmica sobre os fatos que nos apresentam com a idade, né? E o exemplo específico desse de patente é justamente o caso, talvez, de uma das empresas mais badaladas, né, do momento, que fala-se muito do Elon Musk, mas não fala-se que quem está à frente do principal projeto da empresa é uma pessoa de 94 anos, né? Então, esse é o potencial. Se a gente tivesse aposentado o John, a gente não teria a possibilidade de ter o carro elétrico, né? Então, assim, é nesse lugar. E quantas outras inovações estamos deixando de ter? E para vir para um caso específico de inovação e de diferenciação, acabamos aqui de ter um caso concreto com o pessoal da Ambev, que a gente, junto com o Social Lab, introduziu alguns sêniores num grande Open Innovation, num grande programa de inovação aberta, que praticamente só tinham jovens. A gente convidou os sêniores Labora e, depois de um longo processo, um dos projetos, enfim, contemplados foi o do Pedro, que acumulava muita experiência exatamente na questão de reciclagem e ajudar as pessoas, pessoal das cooperativas, de como diminuir o peso das carroças e como efetivamente fazer um trabalho, enfim, que tivesse mais resultado e menos esforço, né? Se ele não tivesse ali, não teríamos esse caso concreto. Então, a gente precisa ocupar os espaços e desassociar inovação de juventude, né? A Malena já entrou na sala. Malena, você quer fazer algum comentário aqui? Vai me falando aqui, hein? Porque eu falo que nem um tagarela. Ô, Sérgio, eu estava aqui, estava lendo as questões, a gente está tendo uma boa participação do pessoal, mas eu acho que você pode ir para o teu caso, porque eu acho que vai... Você quer que eu faça alguma? Não, mas assim, nós já temos aqui umas 8 perguntas. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Claro. Então, tá bom, então vamos interagir aqui. Boa. Procurei agrupar aqui, a gente tem algumas perguntas, mas assim, o pessoal está comentando aqui, tem mais que uma, sobre qual a tua visão sobre o ISD, se vai impulsionar, agora então acabou de entrar mais uma aqui também, acho que o ISD vai ter que ganhar mais uma letra, o D de diversity, então, enfim, um pouco, acho que nessa linha, se você quiser comentar. Acho super pertinente. Eu acho que é importante a gente ver o título que a gente tinha no slide, no primeiro slide que a Malena apresentou, quando a gente fala de Liga Labora. A gente estava falando que é algo que a gente tem visto, tem acreditado muito, que a gente está nesse momento de disrupção do mercado, né? Então, tudo isso que eu falei até agora tinha sido uma coisa muito estanque, muito normal. O RH não se transformou muito nesses anos, desde a Segunda Guerra, quando teve toda a conceitualização de empresa, né, de administração, de empresas, para cá. O RH é a mesma coisa, processo de seleção, atração, desenvolvimento, enfim, todos aqueles processos que a gente já conhece. O que a gente está vivendo nesse momento é uma grande disrupção. E eu vejo a grande disrupção de dois lados. Uma grande disrupção que tem o mercado financeiro, puxando essas 3 siglazinhas, ou seja, o mercado financeiro já entendeu que o mundo mudou, né? Não é, o mercado financeiro é muito pragmático, né? Ele não é assim, eu acho bonito, somos abraçadores de árvore, não, é pragmático, já entendeu que vamos ter que mudar. Isso vai trazer uma mudança natural e rápida, a Covid está nos mostrando isso, no modelo de negócio, né? Então, os modelos de negócio estão mudando muito rápido, porque o mercado financeiro está reforçando muito isso para ter mais o S. Eu não precisa nem acrescentar o D, é claro que o D seria legal, mas o S já é do social,
né? E por que vai precisar isso? Porque simplesmente com as empresas mudando muito rápido, com a tecnologia mudando muito rápido, não tem força de trabalho treinada para isso. Então não dá para a gente esperar que aquela mesma linha de produção que existia do jovem entrar e ser formado devagarzinho, em 5 anos ele vira gerente, não dá mais. Não dá mais tempo para isso. Em 4 meses muda tudo. Então tem que ser processos curtos e novas pessoas para abraçar isso. Então, essas novas pessoas são diversidade. E se a gente tiver pessoas que sejam com um soft skill muito afiado, ou seja, que a experiência de vida tenha trazido soft skills, e por outro lado, a gente consiga dar treinamento rápido para as pessoas, elas conseguem efetivamente suprir essa guerra de talentos que hoje existe no mercado. Então, o ESG, puxado pelo mercado financeiro e pelas grandes transformações das empresas, isso vai assim pressionar, já está pressionando as empresas por contratação, por reflexão de diversidade, mesmo daquelas pessoas que nem têm um quê de humanidade, porque também a gente pode ir para o lado de humanidade. Pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer com 54 milhões de pessoas hoje no Brasil que já tem 54 anos? Vai simplesmente expelir do mercado? Claro que não. Então, no aspecto financeiro e humano, isso se dá. E tem um terceiro aspecto, que é o que eu falei já aqui do cultural. Então, se lá atrás a gente estava vendo que precisava se mudar uma cultura, o que eu tenho visto é que nos últimos anos essa cultura global está mudando, né? Está mudando da diversidade de gênero e de raça, que está pressionando muito as empresas. Cadê os negros? Cadê as mulheres em cargo de liderança? E isso está vindo naturalmente para todas as outras diversidades. Então, a reflexão se abre no minuto que você não via algo. Quando você começa a ver, não tem mais como você não ver mais, você ficar, não, eu vou fingir que eu não estou vendo. Não tem mais como, né? Então, acho que esse é o momento que a gente está vivendo. O ESG veio para ficar, e as culturas corporativas vão ter que se acertar muito rápido para realmente continuarem, enfim, as empresas que quiserem liderar vão ter que absorver isso querendo, né, pela dor ou pelo coração, né? Pelo amor, como o pessoal fala. Sérgio, aproveitando então, que ficou legal aí, vamos encaixar aqui mais, estou combinando duas perguntas, porque você põe lá no teu primeiro slide, né, como é que a gente vê a velhice, e depois lá para frente aparece um slide daquela empresa lá na Coreia do Sul, né? Além disso, você falou muito da importância da cultura, né, e de talvez um viés da comunidade de recursos humanos no Brasil de olhar como talento aquele jovem, né, que está ali fazendo aquela curva ascendente, né? Você pode compartilhar um pouco em relação como que você acha que o idoso é visto aqui no Brasil, partindo de uma reflexão do Estatuto do Idoso, que é uma pergunta específica da Dilene, e aí eu queria aproveitar e falar se você tem algum dado, alguma experiência no tema também da cultura oriental versus a cultura ocidental, né? Porque a gente não precisa ser muito especialista aí na cultura, a gente sabe que no Japão, né, por exemplo, o idoso, ele é muito valorizado, né? Porque entende-se que tem uma sabedoria, então tem aspectos diferentes. Você pode comentar um pouquinho do como você vê o Estatuto do Idoso e a questão da cultura oriental versus ocidental? Super. Eu sou um super fã do Estatuto do Idoso. Eu comecei a trabalhar com envelhecimento e longevidade logo que, enfim, foi começou, né, a se divulgar, foi promulgado ali o Estatuto, e foi uma peça muito importante, é algo fundamental. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que o Estatuto ele prevê os direitos que o idoso tem. E obviamente, é fundamental. Agora, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar enviesado por o copo vazio. Quando a gente fica olhando só para direitos, a gente fica olhando só para as fragilidades, né? Então, o Estatuto é ótimo, eu só acho que ele não é suficiente, né? Porque como
toda a visão que eu tenho sobre a vida, sobre o envelhecimento, sobre a juventude, é que, de novo, a gente tem potências e tem fragilidades em qualquer momento da vida, né? Então, quando a gente olha o estatuto, ele está olhando dos direitos, dos deveres que o Estado tem, que as famílias têm, sobre como que a gente garante enfim, um envelhecimento saudável e respeitoso, né? E importante porque a gente não tem isso, é claro, posto na sociedade, nem enfim, tem um espaço para caminhar com isso. Agora, o que eu acredito é que a gente tem que olhar adiante, né? A gente tem que olhar, botar uma outra lente, é isso que eu tento colocar, acho que essa tem sido a contribuição que eu tenho dado no campo, é como é que a gente olha a lente da capacidade, a lente da oportunidade, a lente da diferenciação que essa pessoa tem, né? Então, é quase que a gente construir, que no fundo foi o que a gente construiu, um grande mapa de competências diferenciadoras que o sênior tem, né? E para ser muito simplista aqui, a gente não vai ter tempo para explorar tudo isso, é só para a gente fazer um paralelo. O RH sempre busca muita experiência e o tal dos soft skills, das habilidades socioemocionais. A gente ainda não tem boas escolas claras em escala para criar essas competências. Então, a melhor escola para isso é a vida. Então, o maior bolsão que a gente tem hoje de pessoas com boas capacidades socioemocionais são as pessoas mais velhas, né? Então, esse é o lugar que, de largada, a gente começou a trabalhar. Então, quais são as posições que a gente poderia estar alocando pessoas mais velhas que as diferenciassem pelo soft skill, que não exigissem tantos hard skills, né? E aí é que a gente começou a fazer os primeiros gols. A gente começou um caso, por exemplo, que eu ia apresentar, mas eu posso falar aqui, é um caso que a gente fez com um grande banco, foi o primeiro grande caso, e eu gosto de reconhecer, o Banco Itaú foi o primeiro que abriu as portas para a gente, ele, efetivamente, a gente falou assim, a gente tem esse conceito, a gente não tem a tecnologia, a gente vai desenvolver a tecnologia junto com vocês no campo, né, nas agências, lá em 2018, 19. E a gente desenhou uma posição desenhada para pessoas mais velhas, porque os job descriptions que a gente tem hoje não foram desenhados para 50 a mais. A nossa legislação o CLT, não foi desenhado para as pessoas mais velhas. A expectativa de vida, quando a gente promulgou a CLT, era de 45 anos no Brasil. Então, ninguém tinha essa idade ali na média, ninguém. A média do trabalhador não tinha. Então, assim, o que a gente tem hoje posto em termos de estrutura legal para o trabalho, em termos de jornada de trabalho, em termos de descrição de trabalho, é para os mais jovens. Então, a gente precisava ali remodular isso, a gente remodulou uma posição de atendimento desenhada para uma pessoa mais velha, para ela fazer uma inter-relação, usar suas competências socioemocionais numa experiência difícil, que é uma pessoa que entra, que eu não sei o que você quer e eu vou resolver tua vida, né? Enfim, resumindo o caso, a gente conseguiu em 3 meses aumentar em 81% o KPI que existia, que a gente tinha definido, que era comparado ao grupo de outras pessoas de outras idades fazendo o mesmo trabalho, né? Então, assim, aí você viu o resultado na veia em negócio, né? Por um grupo que era mais velho e que não tinha sido cogitado para aquilo ali. Porque alguém falou, mas mais velho e tecnologia não pode, mais velho e aprendizado não pode. Tá errado, né? Tá errado. Se a gente quebrar esse paradigma e a gente conseguiu ver que a pessoa mais velha pode sim ensinar tecnologia, desde que ela tenha o espaço adequado de aprendizado, né? Ela pode sim ter uma função muito múltipla, né? Diferente do mais jovem, que tem que ter é mais fácil que ele tenha uma posição muito mais fragmentada, mais técnica, o sênior pode ter uma posição muito mais, uma visão mais sistêmica, um atendimento mais aberto, né? Então, essas são experiências. E a gente, daí voltando para a pergunta, você falou de Japão, né? Eu acabei visitando o Oriente, a China, no Japão eu não fui, eu acabei trocando muito com o pessoal da China, Coreia e Japão, ali em 2 eventos que eu participei ali, 2 expedições que eu fiz 2 anos seguidos, aí 17 e 18.
sobre esse tema, né? E o que eu consegui explorar foi o seguinte: primeiro que a o conceito que a gente trouxe ali de que o sênior não perde as coisas, mas ele perde e ganha, todos temos algo de bom e de ruim, ou de deficiência e de positivo, ah, talvez tenha sido o lugar que tenha dado mais eco na minha fala, né? Acho que tem a coisa do yin e yang, assim, tinha muito eco. Porém, também notei que era muito novo, né? Então, assim, não tinham experiências de trabalhos em escala que fossem enfim, diferenciadores do sênior. Então, por exemplo, tem uma lei que passou-se recentemente no Japão, que a pessoa acima, que as empresas têm que contratar um número de pessoas acima de 70 anos, né? Mas são imposições que, no fundo, quase que subestimam a capacidade do sênior. Então, ainda com um certo viés, eu diria, antigo, ainda não olhando a potencialidade, mas olhando só, temos que sim incluir, porque temos um contingente muito grande. Então, assim, acho que a gente não deve desprezar o Estatuto do Idoso ou criar mecanismos de inclusão forçados, como esse do Japão, né? Mas, por outro lado, a gente não pode deixar que isso seja o nosso direcionador. O nosso direcionador tem que ser, no meu ponto de vista, a partir das potências que cada um tem, para a gente não criar o que está começando a acontecer nos Estados Unidos, que é uma guerra de gerações, né? Quando você tem uma geração que não sai do mercado de trabalho e a outra não consegue entrar, você começa a ter um choque de gerações, né? E isso não é legal. O mais legal é a gente ter equipes intergeracionais onde um ajuda o outro no que tem de melhor, no que o outro precisa, né? Isso tem sido muito o nosso mote de trabalho, né? Muito bom. Olha, a Dilene disse que agora ela entendeu por que ela tinha algum desconforto com o Estatuto do Idoso. Eu também concordo aí com tudo que você disse. Eu faria um pequeno comentário que tem sim uma escola que está trabalhando soft skills, que tem umas disciplinas de liderança muito bacana, falando sobre inclusão, que os recepciona hoje, né? E aproveitaria para terminar aí esse ciclo de perguntas, que tem uma pergunta que tem a ver um pouco com o que você está falando de ver a fortaleza, essa questão muito interessante, né, do conflito aí, uma geração que não sai, outra que quer entrar. Tem uma pergunta perguntando se você acha que a gente vai para cá caminhar para as cotas aqui no Brasil. Eu não acredito. Eu não acredito que a gente tenha um ambiente que favoreça isso. A gente está numa economia muito depreciada, e eu acho que tem uma guerra enfim, de setores que está vendo quem é que ganha. E, infelizmente, a gente tem as pessoas mais velhas, os idosos, muito pouco organizados. Então, muito pouca briga por seus direitos ainda. Então, enquanto a gente não tiver, como qualquer outro grupo tem, né, um orgulho de ter a idade que eu tenho, ou um orgulho de ser preto, um orgulho de ser mulher, a gente vai ficar meio que se escondendo e não realmente brigando pelo grupo, né? E a gente ainda está nesse momento. A gente está num momento que, por exemplo, quando eu criei o Lab 60 Mais em 2014, um movimento para falar de longevidade, o que eu mais ouvia para quem não ia, né, era assim, uma pessoa de 60, de 70 anos falando: "Não, eu estou muito bem, eu não preciso ir", né? Então, assim, como que não quisesse se identificar com aquele grupo, porque eu ainda estou integrado, eu ainda estou lidando com as pessoas de 50, de 40, de 30. Então, assim, é uma negação, né? Há uma negação por pessoas dos mais diversos níveis, não é uma questão de mais esclarecidos ou menos. A gente está vivendo ainda um momento de inconsciência sobre o nosso idadismo. A gente não é consciente sobre o quanto jovem-cêntrico a gente é, né, culturalmente. A começar, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo da beleza física, né? Então eu falo para a Malena como ela está muito bem, ela parece uma menina de 30 anos, e ela fala assim: "Nossa, obrigada",
né? Exatamente. E por que não? Eu falo assim, não, obrigado por me falar, Malena, que eu tenho 30 anos, eu tenho 47, e eu estou muito feliz com meus 47, está muito legal. Você me achou que eu estou bem? Que legal, eu tenho 47, né? Aquela coisa, eu não posso falar a idade, né? Então, assim, a gente ainda vive esse lugar de um não reconhecimento de que a melhor idade é a idade que a gente está e é a idade que a gente vive plenamente. No minuto que eu começo a fingir que eu tenho 5 anos mais velho, 5 anos mais novo, eu não estou vivendo plenamente as minhas potências, né? Então, nesse lugar que a gente vive, que ainda é da inconsciência, é muito difícil ter grupos fortes brigando pelos seus direitos dos mais velhos. E vamos lembrar, hoje no Brasil, de cada 4 brasileiros, um já tem mais que 50. Olha a força que teria, né? Porém, não está organizado. E nessa desorganização é difícil brigar por cotas, por exemplo, né? Então, eu vejo muito difícil isso surgir. Tem muitos projetos no Congresso, o último mapeamento que me deram era mais de 20 projetos, âmbito federal, âmbitos regionais. Não creio que nenhum vai ter força suficiente para realmente emplacar de uma forma definitiva. Talvez alguma coisa lateral, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o que a gente precisa é nós nos conscientizarmos, e aqui a força das empresas é muito importante, porque faz a diferença, né? Um exemplo aqui, já emendando num caso que eu fiquei de apresentar aqui, acabamos tirando a apresentação, é um caso que a gente fez com o pessoal da Oracle, né? Então, a gente, no meio da pandemia, a gente criou uma hipótese de que uma segunda carreira, a partir dos 50, poderia ser feita uma transição para quem não era de tecnologia ou quem que já tinha sido de tecnologia e entrar nas carreiras que são as mais demandadoras do mercado, né? Que são carreiras de desenvolvedores, carreiras de desenvolvimento de aplicativos, de tecnologia digital, né? Tipicamente, uma carreira de jovens, né? As equipes são 30 menos, invariavelmente, né? E, invariavelmente, quando a gente vai apresentar essa iniciativa para empresas, olham, arregalam os olhos e falam assim, mas será que 50 a mais pode aprender e vai ter agilidade na minha cultura, né? É muito bonito o seu projeto, mas não vem aqui para dentro, né? Então, a gente ainda escuta isso de muita empresa grande, de muita empresa que é consciente, mas que ainda está inconsciente enquanto o seu idadismo, né? Mas a gente está quebrando essas barreiras, estamos conseguindo colocar em algumas empresas que são ícones, né? Conseguimos colocar no programa do Grupo Boticário, conseguimos colocar no iFood, estamos conseguindo criar alguns projetos muito interessantes, muito grandes, para justamente a gente ter um percentual da força de trabalho, que hoje tem mais de 400 mil posições em aberto para desenvolvedores, né? Um percentual disso ser para pessoas 50 a mais, né? E é isso que eu acredito, uma equipe que a gente consiga ter a representatividade de cada um dos grupos é uma equipe equilibrada. Então, a gente está falando de 25% da população brasileira hoje já ser 50 a mais, como é que a gente vai caminhar as empresas para ter 25% da sua força de trabalho? Acho que esse é o grande desafio. Ô, Sérgio, por questão agora, vamos nos organizar aqui, né? Porque Ixi, estamos aqui estourando o nosso tempo. não estouramos ainda. Então, eu fui alertada pelo pessoal de marketing que às 9 horas em ponto a sala fecha por questão da tecnologia, e fui alertada que normalmente no final do webinar começa a cair a audiência, então que aí não é legal. Fato que não está acontecendo aqui, porque eu tenho o prazer de lhe informar que o pessoal que ingressou continua, aliás, está aumentando, e estão aumentando as perguntas. Então, eu quero pedir licença aos participantes, a gente está chegando ao final, aqueles que têm compromisso e não puderem participar, fiquem à vontade, mas eu queria aproveitar esses minutos aí que a gente tem, porque tem bastante participação e eu sei que o Sérgio pode contribuir. E aí, queria te perguntar, você quer que eu siga aqui com as perguntas ou você ainda Claro. tem algo? Então, Não, vamos lá. e ainda na linha das perguntas, eu queria dizer que tem algumas perguntas que eu já vi, porque não vai dar tempo para todas, tá? Porque a gente tem em torno aqui de 11 perguntas, mas algumas perguntas, elas poderão voltar,
Por quê? Porque nós temos uma série. Então, por exemplo, tem perguntas sobre a liderança. Nós vamos ter um webinar onde a gente vai falar da importância, da grande importância das pessoas chaves abraçarem iniciativas, né, de inclusão geracional. Então, aquelas questões que não forem discutidas, não tivemos tempo, mesmo estourando aí, indo até o finzinho da pista no horário do Zoom, a gente começa a semana que vem e tenta responder, ou no webinar que ela mais se encaixar. Convido, então, quem não tiver sua resposta hoje, que volte com a gente. Agora tem uma pergunta aqui, até vou ler de novo, que ela é uma pergunta da Estela, que eu acho que ela vai gerar uma reflexão bastante importante, não só hoje, como nas outras, porque ela fala que em um cenário onde os idosos não saem do mercado de trabalho e os mais jovens querem entrar e não conseguem, como que resolver isso? Criando mais postos de trabalho parece uma resposta simplista, e gostaria de nos ouvir, Sérgio. Acho que a gente hoje, na minha visão no mundo, a gente tem duas questões muito críticas, né? Uma é a saúde, meio óbvia, né? Toda essa questão que a gente está vivendo, e a outra é o fim do emprego, como o pessoal fala, ou as novas formas de contratos de trabalho, contratos sociais. Eu acho que esse é o momento de disrupção que a gente está vivendo. Então, acho que a competição e a disputa não vai ser simplista mesmo, Estela. Aliás, um beijo, Estela, lá de Porto Alegre, uma super embaixadora lá do Lab 60. Não vai ser simples, porque não é uma questão de a gente pegar um conjunto X de posições de trabalho e dividir entre as pessoas. O que está acontecendo é algo muito mais dinâmico. Essas posições, muitas delas estão simplesmente sumindo, se esvaziando, se derretendo, e outras tantas estão surgindo. Então, é um jogo meio que aquela coisa do Tetris, né, que vai caindo e daí enfim, vai aparecendo alguns outros vão ficando solidificados ali embaixo, mas outros vão sumindo, eu vou apertando assim. É uma coisa muito dinâmica. E nessa coisa dinâmica, o RH se transforma, tá? Então, o que a gente está vendo é que aquele modelo monolítico da grande empresa, né, que olhava para a grande instituição educacional como a grande fonte, e daí entrava ali dentro, daí tinha a universidade corporativa, que era a grande fonte, e a pessoa crescia ali dentro, tentava a empresa prender a pessoa por mais tempo possível, né, para fazer uma carreira, e o papel do RH era esse, trazer as pessoas das organizações educacionais, tentar desenvolver e treinar aqui dentro para ficar o máximo possível atingir. Isso vai ficar uma história do passado daqui a pouco, né? Porque essa empresa vai mudar tanto que quem está aqui dentro, talvez eu não queira mais, eu preciso de outros skills. E quem está aqui dentro, eu nem sei que eu preciso treinar ela. Então, na escola, nessas escolas tradicionais, talvez não deem tempo, né, para treinar as pessoas. A FIA é um caso muito clássico, né? Assim, tem tantos cursos como esse que a gente está tendo, ou seja, cursos muito curtos que estão ganhando importância em detrimento dos cursos mais longos, né? Porque se eu ficar 4 anos, 6 anos para me formar, será que aquele mercado vai existir ainda? Né? Hoje em dia, um desenvolvedor demora 4 meses para ser formado. 4 meses, as posições mais demandadas para ganhar R$ 7.000, R$ 10.000 como entrada. Então, assim, nesse mercado que é muito dinâmico, parece um videogame mesmo, né? Tem sim um diferencial do sênior, né? Um diferencial de ter muita bagagem, que pode ser um diferencial, porque se tiver uma base educacional e uma base de vivência, isso pode te garantir que você consiga a continuar a sua trajetória, desde que você esteja muito preparado a se reinventar a todo momento. Você não acha que você se formou engenheiro e vai se aposentar engenheiro. Provavelmente você não vai nem se aposentar, e segundo, provavelmente não vai ser engenheiro, vai ser alguma outra coisa, né? Então, eu acho que nesse mundo muito dinâmico, que é o do tal do lifelong learning, tem um grande diferencial do sênior. Agora, que é a experiência, e tem um grande diferencial do jovem, que é a mochila vazia,
né? Assim, eu estou pronto para aprender. Então, acho que aqui, se o sênior conseguir manter uma capacidade de aprendizagem continuada e o sênior e o jovem se conectar com os mais velhos para absorver e acelerar sua curva de aprendizado, absorver a experiência do outro, acho que aí a gente tem um ganha-ganha. Então, o futuro que eu vejo é de muita tecnologia no mercado de trabalho e uma completa intergeracionalidade. Quem não conseguir criar ambientes adequados para a diversidade intergeracional, provavelmente vai ficar num lugar complicado. E acho que isso volta para o nosso tema principal, né? Assim, vai perder muita competitividade, vai ficar repetindo modelos do passado, né? As carreiras vão mudar radicalmente, já estão mudando, o processo de desenvolvimento vai mudar rapidamente. E aí é que surge muito da proposta que a gente criou essa startup da Labora, né? Fazendo um pouquinho de jabá aqui, mas muito apresentando conceitualmente o que a gente faz. A gente entende que o mercado de emprego está cada vez mais em xeque. Então, as pessoas precisam criar consciência, se entender como autoempreendedores. E nesse lugar, a gente construiu ali todo um conjunto de cursos livres, né, em parceria com várias organizações, né? Então, não é à toa que a gente faz parceria com a FIA, faz parceria com o Sebrae, com a Oracle, com a Microsoft, para trazer esses cursos de rápida aprendizagem, né, para justamente tirar o peso da empresa, né, e disponibilizar pessoas que realmente estejam preparadas. E, ao mesmo tempo, dar o menor custo possível para as pessoas aprenderem, sem nenhum custo financeiro e o menor custo de tempo, que é o grande custo que a gente tem hoje. Então, assim, nesse modelo do futuro, aqueles dois grandes blocos, que era escola e empresa, eles se diluem, né? Não é que eles somem, eles se diluem e outras organizações surgem. Então, no caso, uma organização como a Labora, que fala muito de Open Talent, né? Ou seja, a gente vai ajudar a pessoa a se colocar no trabalho, vai ajudar você a se desenvolver e vai acompanhar o teu desenvolvimento, vai ser essencial para ter parceria com empresas e escolas, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse fórum, né? Acho que é daí essa parceria tem espaço para todo mundo. Aliás, Sérgio, eu acho que talvez a gente podia até pensar que um mundo onde é mais inclusivo e aonde você consegue trazer o talento, né, de todas as gerações e criar ambientes mais inovadores, ele deve ser um mundo que gera mais riqueza, né? E aí talvez a gente não tenha essa discussão e essa preocupação que é de encolher, mas de crescer, né? E Oi, fala aí. Só para comentar, e eu acho que a gente, sim, eu concordo, se a gente tiver um olhar de riqueza para além do material, né? Então, acho que cada vez mais o trabalho também vai além de ser um crachá e uma remuneração. Acho que o trabalho vai ser sinônimo de inclusão social, de melhoria de qualidade de vida, de desenvolvimento continuado, e também de remuneração. Eu acho que tem uma reorganização aqui que esses 4 valores são riqueza, né? O que é melhor, eu ganhar dinheiro ou eu perder minha saúde? Isso tem sido um trade-off que a gente tem feito, né? Nosso modelo atual é de workaholicismo, né? É de trabalhar demais, perder saúde para ser remunerado. Será que isso vai ficar vigente depois de toda essa crise, depois de toda essa crise que está ainda crescendo de saúde mental? Provavelmente, acho que vamos ter muita reflexão aqui e vai mudar um Exato. pouco esse modelo. E aí entra toda a discussão que a gente estava falando, não só do ISD, mas a questão da sustentabilidade, a questão que a gente tem visto muito como a própria pandemia tem feito nós repensarmos essa questão do trabalho, né? Não só voltada para o resultado financeiro, mas para a qualidade de vida, bem-estar e etc. Bom, vamos lá, Sérgio, porque a gente vai... tem uma pessoa que mandou aqui para mim que não sai enquanto não acabar, adorei. Boa, eu também não. Não, nós não. Esqueci o nome dele agora, acho que é Mauro. Ele pergunta se você conhece a Cronossomos e a iniciativa do selo Empresa Amiga do Idoso, que traz um protagonismo para 50 a mais. O que você acha? O que você comenta?
A Cronossomos eu não conheço, adoraria conhecer, eu vou atrás disso aqui, sim. O selo Empresa Amiga do Idoso é um selo que está, enfim, já está há alguns anos aí, é um selo bacana, ele é muito calcado, até onde eu conheço, justamente no Estatuto do Idoso e em todo o conceito de envelhecimento ativo, né? Cunhado pelo querido Alexandre Kalash, um médico brasileiro que fez muita diferença em toda a conceitualização do que é envelhecimento ativo na Organização Mundial de Saúde, né? Agora, eu vejo que tem algumas restrições, não é restrições, eu acho que ele tem uma atuação limitada, o selo, em termos de marqueteiro mesmo, sabe? A palavra idoso, me perdoe o Kalash, todos os gerontólogos, os geriatras que defendem muito o uso dela, e eu entendo porque é a questão da gente refletir que fase da vida que eu estou, né? Se eu sou jovem, vou ter orgulho de ser jovem, se eu sou velho, vou ter orgulho de ser velho e idoso, mas a gente esbarra numa questão, de novo, da cultura jovem-cêntrica que a gente está, né? Então tem uma coisa de marqueteiro aí, de comunicação, que eu acho que tem um empecilho. Quantas empresas será que não vão ter ressalva de colocar um selo amigo do idoso, sabe? Eu vejo isso demais, né? Então acho que tem um trabalho para ser feito, que para além da conscientização, é da gente dar uma lapidada, não brigar com a cultura, né? A gente tem que ir buscar uma nova cultura, mas saber Transformar, né? transformar, entrar no meio dela e a partir dela a gente transformar. Se a gente briga de frente, é muito difícil a gente brigar, a gente ganhar essa briga. Então, acho que essa que é a limitação, uma limitação de mercado mesmo. Mas o selo é ótimo, o selo é super consistente, super bem construído. Se eu fiz direitinho, eu abri o microfone do Mauro, se ele quiser falar o que é o... Ele está aí ainda, né? Tá com o microfone fechado, Mauro. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Sérgio. Parabéns aí pela apresentação, sensacional, sempre acompanhando aí teu trabalho, muito bom. Bom, obrigado aí, eu concordo com a tua colocação a respeito da questão de marketing a respeito do selo, mas eu tenho uma máxima aqui que eu não sei se você concorda, eu falo até com um amigo em comum, que é o Mauro Weinstock, eu acho que você conhece ele também, e a gente fala do seguinte, ele traz à tona essa questão do idoso com esse peso, mas eu acho que o que a gente tem que mudar, eu acho que isso é um pouco da linha da turma da ciência, aí, dos médicos, dos gerontólogos, que o que tem que mudar é o preconceito, né? Eu acho que, de fato, a gente tem essa batalha aí, né? A gente tem muitas ações para tomar, em termos de fazer com que as empresas não só mudem o seu mindset com relação à questão do etarismo, mas que elas percebam as oportunidades que têm, né? Eu acho que, assim, se o próprio público 50 a mais começa a perceber que você tem essa opção de escolha da empresa que valoriza, né, uma massa que você mesmo destacou, né, já são 25% e que movimentam mais de 30%, né, da economia, eu acho que seria nessa linha que eu acho que a gente poderia tentar trabalhar, inclusive junto. Eu acho que a gente tem aqui um movimento para realmente reunir força. E eu queria ouvir de vocês também um pouco disso. Como é que a gente faz para reunir essas forças que estão efetivamente engajadas com a causa do etarismo e da valorização do público 50 a mais, né? Para o protagonismo que elas merecem. Você falou, desculpa, só comentando, né? Em antigas culturas, as pessoas mais velhas, vamos chamar assim, né? Porque eram dessa forma, eram os sábios da tribo, eram os pajés, eram as referências, e hoje isso se perdeu. Como é que a gente resgata um pouco disso, sabendo que inúmeras competências dessa turma, né, como tenacidade, agilidade para a resolução de problemas, ou seja, competências que são comprovadas aí em várias pesquisas, como é que a gente faz para que isso aí volte a ser considerado? Ótimos pontos, Mauro. Eu estou de acordo com todos eles. Eu só, assim, eu
já estudei muito, já trabalhei muito com mudança cultural, tá? E algumas coisas, quando a gente estuda mudança de cultura, e no fundo o que a gente está falando aqui é uma mudança de cultura global, né? Não é de São Paulo, não é do Rio de Janeiro, não é do Brasil, é global, né? Quando a gente está falando disso, não, é muito... tem algumas fases que a gente tem que seguir que, pelo menos, né, do que já aconteceu, né? E eu vejo que é muito fácil para a gente cair num discurso, todos nós caímos por vezes, de apontar o dedo, né? De apontar o dedo, é o RH, são as empresas que não contratam, são as empresas, como é que vocês estão aposentando as pessoas? Claro que isso tem um ponto, né? Mas eu acho que enquanto a gente não tiver uma massa crítica de pessoas mais velhas realmente lutando e se apresentando e tendo orgulho, né? Tem um movimento que, né, fala do orgulho 60 mais, aqui a Márcia querida colocou aqui que ela está puxando um movimento Pride, Pride 50 mais, o orgulho 50 mais. Enquanto a gente não tiver isso muito fortalecido, e a próximo encontro que a gente vai ter aqui, que vai ser com a Márcia Monteiro, ela vai falar muito disso, né, de imagem e representação, e isso tem tudo a ver com a mudança cultural. Vai ser muito difícil a gente apontar o dedo para o outro, para ele que não está fazendo, né? Isso vai ter que partir muito de cada pessoa e de um inconsciente coletivo, né? Acho que a minha percepção, a minha antena, diz que a gente já está nesse lugar, a gente já está movendo, né? A gente não conseguiria fazer esse encontro há 3 anos atrás, há 5 anos atrás, eu não conseguiria, né? Então já estamos nos movendo. Se a gente olhar, eu gosto muito eu acompanho muito cinema e sou um cinéfilo, assim, acho que o Oscar, que é a síntese do cinema, da indústria do cinema, né? Goste ou não goste do cinema americano, é a grande indústria, a grande força de propaganda, qualquer que seja ela, positiva ou negativa, é uma força cultural, já acordou para isso, né? Então, uma indústria que é super jovem-cêntrica, tradicionalmente, o espelho do que é, do que tudo que a gente está falando aqui, né? O mocinho sempre era jovem, né? De repente, nos últimos anos, deu um clique e está se transformando. A Marvel está lançando os primeiros heróis de cabelo branco, né? Até ano passado, né, o Superman não envelhecia, né? De repente agora você tem heróis de cabelo branco, você tem os protagonistas, alguns dos protagonistas da cerimônia deste ano com mais de 60, mais de 70, mais de 80 anos. Então, assim, são pessoas, são os temas, é o formato, né, inclusivo, e acho que aqui eu deixaria uma mensagem até para os RHs de novo, que eu acho que a gente tira uma lição muito grande da academia do Oscar, né? Uma academia que tem mais de 90 anos, foi a 93ª edição, careta, super, né, cultura muito bem estabelecida, por uma pressão, voltando, né, por uma pressão de fora, porque mulheres, principalmente, né, do Me Too, começaram a pressionar muito forte, depois veio a questão racial muito forte, começaram a mudar a forma que se faz a eleição do filme, começaram a mudar quem é que elege. Então, assim, voltando para o RH, a gente só vai ter diversidade se a gente mudar a forma que a gente contrata, se a gente mudar quem é que efetivamente está escolhendo as pessoas, né? A gente, por exemplo, desenvolveu uma tecnologia para fazer contratação à cega para a gente contratar o perfil e o skill do sender. Se eu olhar o currículo, sempre vai ter uma desculpa. Sempre alguém vai falar, é overskilled, não, ele vai querer ganhar mais. Então, assim, a gente aposentou o currículo e usa uma tecnologia que a gente desenvolveu para olhar efetivamente o que as pessoas têm e querem fazer, né? Então, isso é o paralelo do Oscar, que eles mudaram como se elege, quem elege a cada um dos filmes, e naturalmente, foi muito rápido, a diversidade apareceu. Apareceu porque já estava posta, né? As pessoas queriam entrar na sala e entraram. Então, acho que aqui eu deixaria muito essa mensagem: para a gente mudar, a gente tem que mudar a estrutura, os mecanismos, não é só querer,
né? E acho que, daí voltando para a pergunta do Mauro, acho que é muito importante a gente unir os grupos. Em 2014 criei lá um movimento que chama Lab 60, foi o berço aí de várias das iniciativas que estão hoje aí, ainda conecta muitas das iniciativas, assim como o Lab 60, tem o Aging 2.0, tem o Trabalho 60+, tem o trabalho que o Mauro citou, do Mauro lá do Rio, enfim, tem vários trabalhos que estão aí se articulando com a sua identidade, tentando se conectar, que eu acho que é muito importante, né? E acho que criar esses espaços é o que a gente está buscando, tá? Então, quando a gente criou a Liga Labora, foi justamente esse impulso de falar assim, vamos levar nossa tecnologia para os outros, vamos levar mais engajamento em escala para todo mundo que queira trabalhar em vários trabalhos, em várias diversidades aí, porque também um tema que a gente não falou hoje aqui, quando a gente está falando de 50 a mais, não é um grupo, né? A gente está falando de 50 a mais, a gente está falando necessariamente de interseccionalidade, né? A gente está falando necessariamente de o que é mulheres 50 a mais, o que são mulheres negras 50 a mais, o que são mulheres negras periféricas 50 a mais. E a gente pode ir acrescentando aí as interseções entre os grupos, e para cada um dos grupos a gente vai ter particularidades, de novo, potências e fragilidades, que vão ser que a gente vai poder encontrar alguns padrões. E no minuto que a gente encontra esses padrões, a gente vai conseguir também dar escala para a contratação, para a inclusão, que eu acho que é o caminho que a gente tem que perseguir. Ai, faltam 10 minutos. Olha, eu tenho uma participante aqui que levantou a mão. Eu não sei se ela está falando oi para mim, que é uma querida, que é a Regina Cury, ou se ela quer falar. Se ela quer falar, eu abri o microfone e ela fale agora, ou então eu falo oi também e passo para outra. Acho que é um oi para mim, oi para você também. O Sérgio, tem alguns comentários, Alô? né? Ela quer Opa, falar. Regina. Oi, Oh, Regina. desculpa a minha inabilidade aqui de desmutar o telefone e poder participar aqui com vocês mais diretamente. Malena, que prazer te ver. Sérgio também, adorei até agora, né? Estou curtindo muito, acho muito interessante, muito relevante e concordo assim super com o que você está falando. Eu acho que eu tive uma experiência recente em que eu fui fazer um trabalho numa empresa e pessoas assim, você vê que a diferença de idade não é muito grande, né? 8 anos, no máximo 10 anos mais novo que você e já te trata de uma forma diferente. Então, a gente tem que acabar com o preconceito mesmo, né? E tem que trabalhar nessa linha aí de fazer as pessoas perceberem o quanto a gente pode contribuir, né, tendo um pouquinho mais só que eles, e como isso junto vai gerar valor e criar mais competitividade para a empresa. Então, assim, muito obrigada por todo o conteúdo e vou aí assistir a todas as sessões com muita otimismo. Que legal. Muito Obrigado. bom. Olha, eu acabei de confirmar, viu, Sérgio? Então é assim, o pessoal que está com a gente aqui até o fim não caiu a audiência, mas às 9 horas deve cair. Então, acho que para a gente não cair todo mundo junto, vamos nos programar para daqui 6 minutos a gente terminar. Eu queria comentar, Sérgio, que tem alguns comentários aí no Q&A sobre termo, né? Como o próprio Mauro falou, se usa idoso, se não usa. Eu acho que a gente também poderia, a Márcia está aqui acompanhando conosco, é jornalista, vai estar no próprio webinar. A gente também poderia nos preparar para, né, no próximo webinar, talvez trazer um pouco mais sobre o wording, sobre as palavras, né? E porque eu queria te fazer uma pergunta, porque algumas pessoas me mandaram em privado, que eu acho que assim, eu vou perguntar respondendo e você
concorda ou não e amplia. Muita Sim. muita gente tem interesse em saber como é que a Labora pode ajudar os 50 a mais, né? Então, assim, a gente sabe lá na Liga Labora, e tem nesse programa aqui agora também, a sessão da mentoria, tem uma série de trabalhos, mas, assim, se você pudesse dar o caminho das pedras aí em 4 minutos sobre como é que a Labora pode ajudar os 50 a mais que estão buscando inclusão no mercado, né? Seria bom. Super legal. Eu não vou aprofundar a questão de wording, eu concordo com você, vou deixar isso para a Márcia. Eu só vou aqui dizer que nesses anos todos que eu venho trabalhando com o público mais velho, 60 a mais, 70 a mais, 50 a mais, o que eu fui percebendo é que em muitas pessoas tinha um incômodo de serem chamados de idosos, outros não, né? Então, é menos sobre eu falar com a pessoa que quer ser chamada e mais como ela quer ser chamada. Então, empiricamente, a gente foi testando uma série de palavras e o que a gente encontrou mais ressonância, não quer dizer que é uma homogeneidade, é uma ressonância maior, foi na palavra sênior, porque traz uma questão positiva, né? Traz a questão da idade, e daí a gente começou a adotar essa palavra. Então, na Labora, também no Lab 60, a gente adota a palavra sênior para falar das pessoas acima de 50 anos, tá? E daí, como é que a gente aborda e abre espaço para os sêniors? A gente criou uma plataforma que convida a todos, ao entrar lá no labora.tech, você simplesmente coloca que sou um talento, sou um sênior, e entra e tem convites diversos para você se desenvolver. São cursos, né? Cursos que têm o objetivo de requalificação ou certificação para as posições mais desejadas do mercado, sejam posições de emprego, sejam posições de trabalho mais ampliado, de empreender, de você ter outros formatos de contratação. Tá? A gente acredita muito que os formatos de contratação vão se alterar muito rapidamente. Então, a gente não fica fechado no emprego. A gente convida as pessoas para se desenvolverem num ambiente, numa plataforma EAD, né, de ensino à distância, desenhada para a diversidade, totalmente gratuita, com cursos que a gente desenvolve e cursos que parceiros disponibilizam. Os nossos principais parceiros são Oracle, Microsoft, Sebrae, e estão vindo outros aí, mas esse já disponibiliza uma série de cursos, e as pessoas vão fazendo esses cursos. No minuto que vão fazendo esses cursos gratuitos, também vão abrindo o que você já falou, Malena, uma série de oportunidades de suporte, de mentoria, de conexão, né, com pessoas do mercado. Porque a gente também não acredita que é só botar conteúdo na mesa. A gente tem que criar uma comunidade, uma troca, né? Dentro desse ambiente, a gente vai lendo os skills, a tecnologia vai lendo os skills das pessoas, vai entendendo o propósito das pessoas, e a partir disso, o nosso modelo de negócio é em cima das empresas, o nosso modelo de negócio não é com as pessoas, a gente fecha parceria com as empresas para fazer contratações em escala. Tá? Então, como é que a gente contrata um grupo de sêniors para uma determinada posição, que a gente ajusta para as potencialidades dos sêniors, tira os pedaços que vai só exaltar as limitações. Tá? E daí isso a gente fez uma tecnologia que depois acompanha as pessoas no ambiente de trabalho e também ajuda a empresa a se reconfigurar, porque as empresas também não estão preparadas para os 50 a mais, né? Como a Regina falou, as empresas, a cultura também é jovem-cêntrica, como a nossa cultura geral. Então, elas precisam ir se modificando, tendo treinamentos para elas, né? Então, é nesse lugar que a gente criou a Labora, ou seja, é uma proposta de do começo ao fim, né? A gente ajuda a pessoa a se descobrir o que eu quero fazer nos próximos 20, 30 anos, até ajudar a empresa a efetivamente absorver aquele talento de uma forma apropriada e não expeli-lo depois de 2, 3 meses, porque não deu certo. Não, vamos construir isso junto, né? Então esse é o nosso propósito, tá?
Ui, 1 minuto. Pessoal, antes que a gente despenque do Zoom, muitíssimo obrigada pela participação, pelas perguntas, pelo interesse. É uma alegria a gente perceber que a gente está tocando uma iniciativa que está tendo aderência. O Sérgio, ele está nesse webinar hoje, mas ele vai estar nos outros, tenho certeza. Então, por favor, se inscrevam, venham nos outros. Nós vamos pegar com a FIA os e-mails de vocês para poder compartilhar aí o grupo, e espero que a gente possa nos reencontrar na próxima semana com um webinar com a Márcia Monteiro, no dia 12, é o único webinar que não vai ser na quinta. Muito obrigada, e Sérgio, beijo. Obrigado. Se eu conseguir só falar, a última coisa, a gente vai colocar no Slack, para todo mundo que entrar lá no Slack, o convite para vocês também se inscreverem no prêmio GPTW 50+, uma premiação nova que está aí reconhecendo os casos. Então, daí a gente vai colocar o link certinho lá. Super o slide convite. aí, Sérgio, acho que dá tempo. Mostra o slide e, se cair, a gente manda depois pelo e-mail. Eu falei aqui com o pessoal da FIA, ela me disse que nunca foi até tão tarde, mas... O público nunca foi. Estão vendo? Então, a GPTW criou ano passado esse reconhecimento de empresas que têm aí enfim, políticas e iniciativas dedicadas para os 50+. A primeira premiação foi ano passado, a gente já apoiou e esse ano está apoiando de novo. As inscrições estão aí, então quem quiser já inscreve a sua empresa, tira da frente aquela história de que assim, eu já estou começando, vamos lá, vamos fazer massa crítica, vamos colocar e vamos aprender junto, tá? Então, esse é o lugar de convite que eu coloco aqui, dentro desse programa com a FIA Progesa, dentro do GPTW 50+, dentro do Liga Labora, a gente criar ambientes de aprendizagem para a gente crescer junto e acelerar a inclusão da diversidade geracional. Tá bom? Obrigado, Malena. Obrigado, Obrigada a Fia. você. Não caímos, pessoal. Tchau, até semana que vem. Não percam, hein? A Márcia tem muita coisa boa.